Fala, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós estaremos vendo quais são os equipamentos de solda utilizados para fazer as soldas em óculos. Dentro do ramo de conserto de óculos nós temos basicamente 6 tipos de equipamento. Quais são eles? Os maçaricos portáteis, os maçaricos de GLP, os maçaricos de oxi-GLP, os maçaricos a hidrogênio, nós temos as soldadoras elétricas, nós temos as soldadoras de microplasma ou microtig e nós temos as soldadoras laser. A partir de agora eu vou estar explicando cada um deles para vocês e quais as suas características, as suas peculiaridades, ok? Vamos começar falando então do maçarico portátil. Sim, esse que está aqui do ladinho aqui. O maçarico portátil, ele tem um preço muito acessível, é o ideal para quem está começando no ramo, porque a sua temperatura de chama é o suficiente para fazer a fusão sem correr o risco de prejudicar a peça, né? Quando eu digo prejudicar, não estou me referindo à queima da peça, mas ela não danifica a ponto de não ter uma restauração, ok? Esse tipo de maçarico nos proporciona economia de espaço, não tem problema com alvará de bombeiro, essas coisas, porque ele é recarregável, certo? O tipo de recarga que ele usa é o gás butano, aquele mesmo gás que usa naqueles isqueiros, né? Então você simplesmente vira esse corpinho que ele tem aí, já é o reservatório dele, você vira ele ali de ponta cabeça, injeta o gás e pode usar naturalmente. Funciona perfeitamente para fazer solda em óculos. Quais as faixas de preço de um equipamento desse? Varia de 50 até 300 reais, 400 reais, dependendo da marca que você for adquirir, certo? Não se preocupem com relação ao que ele vai queimar da peça. Quando nós estivermos falando de solda, é lógico que quanto menos a gente danifica a peça, menos acabamento eu tenho que dar e facilita o meu serviço, né? Mas para quem está começando agora, vai começar o ramo de conserto de óculos, nada melhor do que economizar dinheiro e dar conta de fazer o serviço. E essa sim é uma opção muito boa mesmo para quem está ingressando no ramo, ok? A segunda opção que nós temos para fazer as soldas em óculos são os maçaricos de GLP. O que esses maçaricos têm de diferente para o primeiro maçarico que a gente falou, o portátil? Ele vai direto, né? O reservatório dele é direto o botijão de gás GLP. Então a durabilidade do gás é bem maior. Porém, esse tipo de maçarico, sim, você precisa de autorização do bombeiro para ter dentro do seu estabelecimento. Então, prédios antigos, dependendo ali de uma galeria e tal, fica meio difícil, né? Do bombeiro liberar para você trabalhar com esse tipo de equipamento. Então, é uma opção bacana? Sim, é uma opção bacana. Diferença de chama para o maçarico portátil? Nenhuma, tá? Diferença de temperatura? Nenhuma. Até tem, mas é mínima, então não faz diferença para o processo que a gente vai executar. Lembrando que esses dois tipos de maçarico, tanto o portátil que já foi mencionado, quanto o de GLP, nós temos algumas características principais nas chamas deles, né? Para você conseguir ter um ótimo, um excelente resultado no processo de soldagem. Isso a gente vai estar explicando num vídeo posterior. Continuando, nós temos o maçarico de oxi-GLP. Esse daqui, ó, que está aparecendo no cantinho da sua tela. Esse maçarico aqui, ele também usa o GLP, só que ele tem um cilindro de oxigênio que aumenta a pressão da chama. E isso daí, consequentemente, né, pelo condicionamento desse tipo de maçarico, a sua chama chega a uma temperatura bem mais alta, chega a ser quase o dobro dos outros dois que a gente acabou de citar. Qual a vantagem de ter mais temperatura? Você aquece a mesma área num tempo bem menor. Se você demora menos tempo para fazer a solda, consequentemente a dissipação de calor no metal vai ser menor, danificando menos a sua peça. Danificou menos trabalho no acabamento, qualidade vai começando a melhorar. Qual a diferença de preço de um equipamento desse daqui para os outros dois? Lembrando que os maçaricos de GLP e o portátil,
a faixa de preço é muito parecida, tá? Então vai gerar ali, ó, no máximo uns 400 a 500 reais já maçaricos bons para trabalhar. Porém, esse modelo aqui, você necessita do botijão de gás, do cilindro de oxigênio, necessita do próprio maçarico e dos reguladores para poder transferir esse gás para o maçarico, ok? E regular a quantidade de gás que vai para esse maçarico em específico. Um conjunto desse, hoje em dia, dependendo da sua região aqui no país, já que a gente está falando para o Brasil inteiro, vai variar ali de R$ 1.500 a R$ 2.500 um conjunto completo desse daqui, combinado? Depois nós temos esse exemplar aqui que é o maçarico a hidrogênio, né? Isso daqui é o queridinho aí do pessoal que faz concerto, é uma máquina bonita, né? Chama atenção. E o que é a diferença do maçarico de hidrogênio para os outros maçaricos? A principal diferença? Sim, ele é movido a água. Nossa, ele é movido a água? Sim, mas não é aquela água que você cata ali na torneira, vai e despeja dentro do maçarico, não, tá? Ele tem uma célula de carga que produz uma eletrólise ali junto com a solução cáustica que vai dentro da máquina e isso sim gera o gás de hidrogênio. Quais as vantagens desse maçarico, né, comparado com os outros? É o que tem a maior temperatura e o menor tamanho de chama. Quando eu digo tamanho, é a área, tá? O comprimento da chama dele é até um pouco comprida, mas a área que ele queima é bem menor. Lembrando que se a chama tem mais temperatura e a área que ela queima é menor, você consegue executar o serviço com menor tempo. Menor tempo, menor dissipação de calor, menos você agride a peça e quanto menos você agride a peça, menos acabamento você tem que dar. Tá conseguindo raciocinar junto comigo? Eu faço mais rápido, eu gasto menos tempo em acabamento e na execução do serviço. Essa que vai mudando aí a situação. Quanto custa um tipo de equipamento desse? Ah, lembrando, esse também não tem problema com o bombeiro, tá? Se você desligou ele ali no interruptor, parou de gerar gás. Não tem problema nenhum de ter precisado de um alvará. Eles não vão criar caso com esse tipo de equipamento, certo? Quanto custa um tipo de equipamento desse aqui? Quanto custa um equipamento parecido com esse? Nós temos hoje em dia no mercado versões que vão de R$600 a R$6.000. Nossa, professor, e qual que é a diferença de um para o outro? Muda sim um pouco a qualidade da geração de gás, certo? Esses que eu falei agora há pouco aí, a partir de R$600, são equipamentos quase caseiros, tá? Então não tem a mesma tecnologia que um equipamento top. Mas faz o serviço? Sim, faz o serviço perfeitamente, assim como o equipamento mais caro. Ok? Vamos para o próximo? Depois de falar sobre maçarico, nós temos a soldadora elétrica. Imagina você lá no seu estabelecimento comercial, sem poder ter gás dentro do estabelecimento, e você tem a oportunidade de fazer uma solda tão bem feita quanto a original de fábrica. Parece atraente isso daí, né? Sim, existe essa possibilidade. O equipamento de solda elétrica faz exatamente isso, tá? Você trabalha com solda resistiva. O que seria uma solda resistiva? Você vai ter um polo positivo, um polo negativo. A hora que você encosta um carvãozinho ali, você aciona o pedal, a corrente elétrica, ao passar de um ponto para o outro, gera um negócio chamado efeito Joule, porque vai ter uma resistência ômica muito alta ali naquele ponto. Essa resistência fecha um curto-circuito e aí aquilo lá vai aquecendo a peça. Isso daí acontece de forma pontual, tá? Por que esse tipo de equipamento então não é o mais vendido no mercado? Muitas pessoas não sabem utilizar esse tipo de equipamento. O próprio fabricante muitas vezes falha na instrução para a utilização do seu equipamento. Isso daí acabou gerando vários mitos, né, sobre o recurso, mas eu como professor tenho garantido para vocês o seguinte: funciona tão bem quanto os outros e não tem problema nenhum você ter um equipamento desse, né? O que acontece?
Você tem que aprender a operar esse tipo de equipamento. Uma vez que você ficou bom em operar esse tipo de equipamento, ele vai ser tão bom quanto os outros. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então pensa assim, ó, uma soldadora dessa daqui vai suprir todas as suas necessidades. Hoje em dia tem várias marcas no mercado de soldadoras elétricas. O valor de um equipamento desse está girando de R$ 1.200 a R$ 2.000, certo? E você não precisa de nenhum outro recurso além de uma tomada para você conectar o seu equipamento, certo? Lembrando que precisa de conhecimento técnico para operar esse tipo de equipamento. Mas depois que você pegou o jeitinho ali, vai embora. Passando agora para o próximo equipamento, nós temos a soldadora de microplasma. O que essa máquina aqui tem de diferente para as outras máquinas que a gente viu até agora, para os outros equipamentos que a gente viu até agora? Ela também é uma soldadora elétrica, ok? Só que ela faz um disparo de arco fotovoltaico. O que seria isso? Ela vai dar um choque ali, vai dar os nerds vão me entender melhor, ele vai dar um poderzinho ali, que aí isso daí faz derreter o metal em que levou essa descarga elétrica. O miserável é um gênio! Okay? Isso chama poça de fusão. Olha como os nomes vão ficando mais complexos quando a gente vai indo para o equipamento elétrico, né? Então, o que acontece? A precisão de um equipamento desse é superior a qualquer outro, né? Se você, por exemplo, tem a queima ali, para quem trabalha em laboratório óptico, a gente está falando ali queima de 5 décimos, né, da área soldada. E outro detalhe, esse tipo de equipamento aqui faz a solda em titânio, né? Nossa, faz a solda em titânio? Sim, faz a solda em titânio esse tipo de equipamento. É um equipamento especial, é um equipamento mais caro, geralmente ele vem acompanhado, aí, como vocês veem, de um microscópio. Por quê? Você tem a possibilidade de segurar ali, ó, dos dois lados da peça, encostar no eletrodo e não queimar o dedo. Tamanha precisão que o disparo elétrico ali nesse tipo de equipamento. Serve para todos os tipos de solda? Eu particularmente não gosto de usar para tudo, tá? Assim como eu vou falar no final do vídeo daqui a pouco, todos os equipamentos têm as suas qualidades e também os seus defeitos, ok? Quanto custa um tipo de equipamento desse, né? O que ele consome? Bom, um equipamento desse, ele vai ter um consumo contínuo de gás argônio, certo? Por que ele usa o gás argônio? Para soldar materiais igual o titânio que a gente mencionou, nós precisamos ausência do oxigênio. Para você ter a ausência de oxigênio, nós temos que criar um ambiente, né, inerte, sem o oxigênio. O gás argônio vai ocupar o lugar do oxigênio e aí sim você consegue efetuar a solda de maneira perfeita, com qualidade, sem trincas, né? Que o maior mistério do titânio é esse, né? Então, vale a pena ter um equipamento desse? Depende da sua região. Você tem mercado para um tipo de equipamento desse? Se você tiver numa cidade de 7.000 habitantes, quase ninguém usa óculos de titânio, e não tiver uma grande cidade em volta da onde você possa fazer esse tipo de captação, vale a pena um investimento desse? Não, é simples assim. É matematicamente calculado, não tem exatas, né? Ciências exatas. Agora você quer ter, tá com dinheiro sobrando aí, quer ter um equipamento desse dentro da sua loja? Você tem muitas armações de titânio dentro da sua loja? Não, é um recurso. Quanto custa um equipamento desse, né? Quanto que é um investimento para poder fazer esse tipo de solda? Nós temos equipamentos no Brasil hoje em torno de R$ 3.500 até R$28.000, tá? Sim, esse equipamento é caro. Por isso que eu estava falando para vocês que tem que medir bem se vale a pena ter ou não um equipamento desse dentro da sua empresa. É um equipamento bom? Ótimo. Vai fazer tudo o que você pensa na vida? Não. Ok? Então, calculem aí o verdadeiro custo-benefício que isso pode trazer para você. Agora está com dinheiro sobrando? Então vai, compra. Tá bom? Mas, todo equipamento elétrico nós temos que estar cientes que é um pouco mais complexo
de fazer a utilização. Então você vai ter que aprender sobre ponto de fusão, você vai ter que aprender sobre poça de fusão, você vai ter que aprender sobre penetração de fusão, tá? Então prepare-se para estudar um pouco mais sobre o equipamento. Não é só chegar ligando a tomada, vai lá e aperta o botãozinho e soldou, tá? O equipamento é bom, mas não faz mágica, ok? E por último, né, eu falei 6 lá no começo, mas na verdade são 7 equipamentos. Nós teremos aqui a soldadora laser. E qual que é a vantagem de uma soldadora laser diante de todos os outros equipamentos que nós falamos até agora? Ela quase faz mágica, né? Seria, para o pessoal que trabalha com montagem, seria a mesma coisa que você ter uma facilitadora manual e de repente você pega uma Ultra Power Mega Blaster que você coloca o óculos do lado, aperta um botão, ela cata o óculos, faz, tira a medida, coloca sempre a lente, mede DMP, já faz lensometria, corta e encaixa no óculos e te entrega pronto. É quase isso que esse tipo de equipamento faz, tá? Quais as principais vantagens de um equipamento desse? Esse sim, dependendo da qualidade, você faz todos os tipos de solda metálicas, certo? Soldas metálicas, tá vendo como eu estou frisando, né? Por quê? O tipo de solda que ela usa é justamente o laser. A gente não tem queima, né? Não tem, é insignificante. Então você vai catar ali o produto, coloca ali no seu aparelho e vai fazer a solda do óculos num tempo recorde e sem precisar de dar um acabamento como você teria que fazer lá com o primeiro maçarico, que é o portátil. Agora, quanto custa um brinquedinho desse, né? Isso daqui vai ser a sensação agora, daqui 2 anos mais ou menos. Gente, lembrando que a gente está aqui em 2020, né? Daqui 2 anos isso daqui vai reinar dentro do ramo de conserto de óculos, assim como já é no exterior do Brasil, tá? Quanto custa essa brincadeira, minha gente? Estão chegando equipamentos no Brasil a partir de R$35 mil, e os que já tem no mercado, que são de excelente qualidade, chegam ao topo ali de 150, quase R$200 mil, ok? Aí o pessoal vai falar: Ah, mas professor, eu posso ir lá comprar uma usada e tal. Pode. Tem garantia de procedência? O cara que está te vendendo vai te oferecer garantia de quanto tempo? É um equipamento laser. O que você entende de equipamento laser? Se você precisar de alguma manutenção, vai ter assistência técnica para isso? Tem que pensar tudo isso, viu, pessoal? Sempre que você for comprar alguma coisa usada, ponha na balança, tá ok? Por que aquele cara está vendendo? Analisa tudo, ok? Não façam besteira. Só porque é bonita, só porque você quer ter um equipamento mega top power. Não, ele não vai fazer sozinho também, né? Esse tipo de equipamento vai necessitar que você tenha também algum conhecimento. Vai fazer coisas que os outros todos não fazem, tá? Só que, imagina você o seguinte, o cara hoje que comprar um equipamento, o cara nunca trabalhou com conserto, ele vai lá e compra um equipamento desse, gastou R$150 mil, tá? Pá, foi lá e comprou. O outro cara que também nunca fez conserto, foi lá e comprou uma maçariquinho portátil de R$60. Tá vendo? 60, 150 mil. Certo? O cara do maçariquinho de R$60 vai ter 10 serviços ali para fazer, né? Vamos jogar um preço médio, R$30 uma solda. Esse cara aqui, com um maçariquinho de R$60, fez R$300, né? Em valor bruto. Aí o cara pagou 150 mil, não vai conserto na empresa dele, ele fez 2 óculos no dia. Vamos colocar o mesmo valor? Porque não é porque ele pagou caro do equipamento que ele pode cobrar caro de serviço, né? O serviço é teoricamente o mesmo. E aí foi lá e fez 2 serviços a R$30. O que gastou 60 ganhou 300 e o que gastou 150 mil ganhou 60 reais. Dá para entender a matemática da coisa? Aí vocês vão falar: Ah, mas esse cara pode cobrar 80, esse cara pode... Sim, cobrar, a gente pode cobrar o que a gente quiser. Tem quem paga? Começa a pôr na balança tudo isso quando a gente fala sobre fazer investimento, tá?
O ramo de conserto de óculos ele é fantástico, ele está em expansão no Brasil. Eu comecei a dar o curso de conserto de óculos lá em 2014, já tinha um monte de gente, eu formei um monte de gente, apareceram outros professores no meio desse caminho, né? Então assim, é um ramo que está em exploração, está crescendo? Sim. Tá? Tem gente entrando no ramo com bala na agulha? Tem. Tem gente entrando no ramo que nunca não tem recurso para investir? Sim. Então, o bacana é justamente isso. Conhecer todos os equipamentos que nós temos, essa gama aí, ó, de 7 equipamentos, para você escolher dentro da sua realidade qual vai suprir a necessidade do seu estabelecimento. Feito isso, vai lá, investe, trabalha e vai evoluindo. Tá? Não precisa ter pressa. Não adianta você querer plantar a manga hoje e colher a manga amanhã. Não vai acontecer, você não vai chupar a manga amanhã. Tá? É um processo, isso daí vai acontecendo com o tempo. Não importa que você comprou uma máquina de 150 mil reais, até todo mundo fica sabendo que você faz conserto com ela, não vai ter serviço suficiente para falar assim, nossa, em um mês eu paguei minha máquina. Cara, isso daí é ilusão, tá? Foge disso, tenha a mente mais aberta, entenda que o mercado está sim em expansão, tem lugares que vai caber esse tipo de máquina e tem lugares que não vai caber esse tipo de máquina. Na minha empresa não cabe, né? Sou louco para ter uma dessas, mas não cabe, ok? Bom, como eu estava falando, né, no meio do vídeo, agora eu vou falar quais os prós e contras de cada um desses equipamentos, né? Por que eu disse que eu fiz um comparativo absurdo aí do maçariquinho portátil para equipamento de solda laser? Porque o que importa não é qual desses equipamentos você vai ter, e sim a sua qualificação como profissional. Tá vendo que o negócio, o buraco vai além, muito mais fundo do que parece? Geralmente os meus alunos perguntam direto: Nossa, professor, mas qual equipamento é o melhor? o melhor equipamento é aquele que você se adapta com ele. Conseguiu entender? O melhor equipamento é aquele que você cata e executa bem a tarefa e ganha dinheiro com isso. Não é a laser porque é mais cara, não é o maçarico portátil porque é mais barato. É aquele que você cata, vai fazer a solda, ela vai ficar num nível excelente e você vai lucrar com isso. Isso é o equipamento perfeito. Isso é o equipamento que vai fazer você ganhar dinheiro. Está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Então pense assim, ó. Eu discordo, porque com a de hidrogênio eu vou queimar menos. Certo? Só que a de hidrogênio tem uma temperatura altíssima. Se você não tiver habilidade para soldar com um maçarico de hidrogênio, a única coisa que vai acontecer é você vai catar, vai colocar chama ali no óculos e cortar a armação no meio. E aí? Não tem jeito de recuperar quando você cortou a armação. Tá me entendendo? Então assim, busquem, né? Não só qual equipamento usar, qualifiquem-se. Qualifiquem-se com o equipamento que vocês estiverem, né? E por que eu conheço todos os equipamentos? Porque eu fui atrás de me especializar em cada um deles, né? Você tem que fazer a mesma coisa? Não é você que dá aula. Mas você tem que catar um ali e ficar bom naquele ali. Ficou bom naquele ali e começou a ganhar dinheiro? Mas eu acho que eu faria melhor com o de hidrogênio. Pega o de hidrogênio para fazer. Eu, por exemplo, como eu tenho vários tipos de equipamento diferentes, eu não trabalho com um só, né? Tem serviço que para mim o melhor equipamento é elétrica. Tem solda para mim que o melhor é o portátil. Tá vendo como que o negócio muda? Eu consigo fazer algumas coisas na microplasma, mas tem coisas que eu não quero fazer na microplasma porque eu sei que a qualidade do resultado final no maçarico de oxigênio LP vai me gerar mais satisfação. Então, eu tenho que ter todos os equipamentos? Não. O que eu estou querendo deixar claro é que, independente de qual desses 7 equipamentos que você tiver, você vai ter que se qualificar com ele. E como que isso acontece? Prática.
é dia a dia, é fazer, é errar. As pessoas não entendem, às vezes, que só vão chegar em um nível de excelência quando errar o mesmo tanto que as pessoas que já são excelentes, né? Então, não tenha medo de executar serviço, não tenha medo de catar sucata, ir lá e treinar, porque esse é o processo. Não se treina em óculos de cliente, a gente treina em sucata. Por isso hoje existem os cursos para tornar o seu aprendizado mais rápido e mais econômico. Mas qualquer um pode aprender em casa. Eu comecei a colocar vídeo em 2014 na internet justamente para que a pessoa aprendesse em casa, aprendesse a fazer sozinho, certo? Eu aprendi a consertar sozinho. E aí o pessoal confunde, né? Aprender a consertar sozinho é uma coisa, aprender de graça é outra. Quanto dinheiro que eu gastei para aprender? Então, qualifiquem-se. A palavra é única e exclusivamente essa. Os equipamentos são esses que vocês viram. Ainda não tem nenhum outro no mercado, né? Tem algumas tentativas aí, o pessoal fazendo algumas loucuras, só que não estão funcionando, não está dando certo. Não tenham dúvidas com relação a que tipo de equipamento investir. Se for qualquer um desses que a gente citou no vídeo, todos eles executam o serviço. Vocês vão escutar muita gente reclamando. Mas eu comprei desse e esse não funciona tão bem. Cara, não é o problema do equipamento. É o cara que está operando, tá bom? Qualquer um desses que eu falei, eu soldo. Então, o problema está em quem está operando. E aí não significa que a pessoa é uma pessoa ruim. Não, ela significa que ela não se adaptou com aquele equipamento. Graças a Deus, nós temos 7 opções. Uma delas aí, a pessoa vai se adaptar, tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenham esclarecido algumas dúvidas. E se ficar alguma dúvida ainda referente a qual desses equipamentos aí, a característica de algum desses equipamentos, pode entrar em contato com a gente e nós estaremos aí à disposição. Eu vou pedir para o pessoal da edição colocar aí embaixo na descrição os links dos nossos canais, das nossas mídias sociais, para que vocês possam acompanhar os nossos vídeos. Se você gostou, dá aquele joinha aí no vídeo, tá ok? Só para que mais pessoas possam desfrutar desse conhecimento que você está tendo. Bom, um grande abraço e bora trabalhar!